Bom dia, segunda-feira. Sim, não tem jeito. O óbvio precisa ser dito. Eu tenho certeza de que várias vezes você já deve ter passado por uma situação onde você acreditava que a pessoa sabia de algo e no fim você descobriu que na verdade ela não sabia. Ou então, aquela situação onde uma atitude ou até mesmo uma linha de pensamento é óbvia para você, mas de repente você vê o outro tendo atitudes totalmente diferentes ou então mostrando uma linha de pensamento muito fora do que você tinha imaginado. Isso é muito mais comum do que a gente imagina e normalmente acontece porque a gente deixa de falar o que pra gente é óbvio. Eu resolvi conversar com vocês sobre isso porque é o que acontece todos os dias no meu consultório. Agora, depois de tantos anos trabalhando com pessoas, com seres humanos, depois de tantos anos trabalhando com as terapias, eu percebi que o que na minha cabeça parecia óbvio, na verdade não era óbvio para todas as pessoas. Por isso, eu faço questão de explicar as coisas e trazer detalhes para os meus pacientes, para garantir que eles entendam o que eu estou falando e consigam verdadeiramente se transformar. Esse é o tipo de coisa que pode também estar acontecendo todos os dias na sua vida e você nem deve estar se dando conta. Inclusive, deixar de falar o óbvio pode estar sendo exatamente o que traz problemas para você no seu dia a dia e você nem está percebendo isso. É importante a gente ter em mente que cada um tem uma visão das coisas. Cada um tem a sua forma de enxergar o mundo e essa forma tem como base tudo o que a pessoa foi vivendo ao longo da vida dela. Toda a história da família e também a forma como ela foi percebendo tudo isso que ela estava vivendo. Isso vai criando como se fosse um banco de dados no cérebro de cada um. E é com base nisso que as pessoas conduzem a vida. E principalmente, é com base nesse banco de dados que as pessoas entendem a vida. Vamos de exemplo que sempre fica muito mais fácil para entender. Já aconteceu várias vezes enquanto eu estava atendendo do paciente falar assim: minha esposa sempre age de tal forma. Meu marido sempre faz isso que me magoa. Meus filhos não me obedecem. Meu funcionário faz tudo errado. Meu chefe não me respeita. E assim por diante, porque eu converso com pacientes com vários tipos de problema. E é claro que quando o paciente vem com essas demandas, a gente olha para várias camadas da situação. São muitas coisas que podem estar fazendo com que isso esteja acontecendo na vida dele. Mas uma das coisas que volta e meia eu preciso fazer é perguntar para o meu paciente se ele já falou para a pessoa o que tanto está incomodando ele. E por incrível que pareça, a maioria das pessoas não falam. Como ali no começo do exemplo, minha esposa sempre age de tal forma. Tá, mas você já falou para ela que essa forma que ela está agindo te deixa magoado? Você já falou para ela que quando ela faz isso você se sente mal? Porque se você não falar, a pessoa nunca vai saber. Se você não explicar que isso é algo importante para você e que está te magoando, ou está sendo pesado demais para você dar conta, não tem como ela mudar. Justamente porque ela nem imagina que isso pode estar sendo algo tão intenso. Talvez a forma como o seu funcionário está agindo, para ele está sendo a maneira correta. E ele pode, inclusive, estar achando que está fazendo um excelente trabalho. Enquanto você não for mais específico e explicar o porquê aquilo não está bom, não tem como o funcionário mudar. Será que realmente você já falou para os seus filhos de forma clara como deve ser o funcionamento do seu lar? O que você espera deles? Porque é importante que eles façam o que você pede? Com certeza, a gente precisa pensar no todo. Infelizmente, em muitos casos, existem grandes conflitos de interesse. A gente precisa levar em consideração o que realmente está no coração do outro. Muitas vezes, realmente, existem coisas mais profundas que estejam trazendo esses problemas. Mas quando você fala o que é óbvio para você, você já consegue identificar se realmente é um problema mais intenso ou se é apenas o fato de que o outro não sabe qual é a sua expectativa e, por isso, agia daquela forma. Pelo menos assim, você já elimina uma possibilidade e pode focar na melhor forma de resolver a questão. É só a gente parar e pensar um pouco. Não tem como o outro saber o que a gente está pensando se a gente não fala. Não tem como o outro fazer o que a gente precisa que ele faça se a gente não for claro. Não tem nem mesmo como o outro se defender ou explicar os motivos dele se a gente nunca falar o que está nos incomodando. E normalmente a gente não fala que está incomodado porque a gente acha que é óbvio.
Isso é muito mais amplo do que a gente imagina. Por exemplo, será que seus clientes realmente entendem o que você faz por eles? Será que eles entendem verdadeiramente o seu produto ou o serviço que você entrega? Por exemplo, para mim, eu sou fisioterapeuta, eu já trabalho há 10 anos com a microfisioterapia, com a leitura biológica e várias outras técnicas, né, que trazem esse entendimento mais profundo da nossa saúde física, saúde emocional e comportamental. É óbvio que olhar para os hábitos e para a rotina do dia a dia é fundamental para a pessoa ter uma transformação emocional. Mas isso não é óbvio para todas as pessoas. Muita gente não consegue entender o quanto que a própria rotina pode estar intensificando a ansiedade que ela está sentindo. O tanto que o descuido com a alimentação e a falta de exercício pode estar piorando a depressão dela. Por isso que eu faço questão de sempre perguntar como que está o cuidado básico da saúde física. E em algum momento do tratamento, a gente olha para isso também. Porque é óbvio que se você nem sequer toma água suficiente para hidratar o seu corpo ao longo do dia, o seu autocuidado está em desarmonia. O olhar para si mesmo ele não está acontecendo e também um corpo desidratado não consegue trabalhar de forma eficiente. E isso automaticamente acaba sobrecarregando o seu organismo. Desse jeito, não tem como as emoções ficarem alinhadas. Para mim, isso é óbvio, mas para a maioria das pessoas não. Então, se eu não falo isso durante o atendimento, uma coisa simples que já poderia ajudar a evolução do meu paciente acaba se perdendo pelo caminho. Vai pensando aí em todas as relações que você tem e veja se realmente você está falando o que precisa ser dito. Será mesmo que seu marido sabe o que você espera da relação de vocês, do futuro de vocês? Às vezes na sua mente já existe um plano traçado que inclui ele, mas você nunca deixou isso claro e ele acaba indo em direção oposta. Muitas vezes sem nem saber que está te deixando triste. Será mesmo que seu chefe sabe quais são as dificuldades que você enfrenta para conseguir entregar aquilo que ele pede? Talvez quando você falar para ele o que é óbvio para você, que está ali na linha de frente, ele consiga entender melhor e até mesmo encontrar junto com você novas opções para resolver essa questão. Você precisa encontrar um jeito de conversar sobre isso com leveza e harmonia, para não criar novos problemas, e sim resolver questões que podem estar te sobrecarregando há muito tempo. Por isso, lembre-se sempre, o que é óbvio para você nem sempre é óbvio para o outro. O que você sabe, nem sempre o outro sabe também. O que para você faz sentido, muitas vezes para o outro não faz sentido algum. O que para você pode ser um incômodo, muitas vezes para o outro é algo normal. O que para você é algo maravilhoso e que você quer viver, muitas vezes para o outro é que não faz sentido algum. Não tem como o outro saber as suas expectativas se você não falar. Portanto, tudo isso que eu falei agora se resolve quando você fala, quando você comunica. E aqui vem a cereja do bolo. Você precisa apenas encontrar a melhor forma de falar. Quando você encontra o jeito certo de falar, sem acusar, sem excesso de cobrança, sem estupidez na fala, sem grosseria, a chance de conseguir transmitir o que é óbvio para você e fazer com que as coisas melhorem com a outra pessoa crescem demais. E é claro, se você tem muita dificuldade para fazer isso, se colocar para fora o que tanto te incomoda de um jeito mais leve é algo muito difícil para você, não deixa de procurar ajuda. Agenda a sua sessão comigo, vem fazer parte da mentoria, porque isso pode ser realmente um sinal de que coisas mais profundas estejam acontecendo com você. E por isso, você não consegue ter essa comunicação mais assertiva. E se você sabe também que esse assunto pode ajudar mais pessoas, não deixa de compartilhar o link da nossa comunidade do WhatsApp, de encaminhar o link do Spotify ou do YouTube, para que essa mensagem consiga chegar mais longe e transformar mais vidas. Eu desejo que todos nós tenhamos uma semana cheia de bênçãos e que todos nós possamos trazer o que é óbvio para nós, para as pessoas ao nosso redor, de forma leve e gentil. Nos falamos na semana que vem.